Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Serafina Correia. Lei orgânica é a principal lei do município, é a lei que organiza o funcionamento da prefeitura e da Câmara Municipal. Então, nesta lei nós vamos conhecer as principais regras sobre a prefeitura e sobre a Câmara de Vereadores. Claro que ao longo da aula sempre eu vou dar um destaque para o que é cobrado em provas de concurso, que esse, claro, é o nosso objetivo aqui ao estudar esta lei. E no final da aula, quando a gente concluir todo o estudo da lei orgânica, teremos algumas questões que eu preparei para que vocês possam fazer um treino e uma revisão para a prova. Bom, vamos ao que interessa, vamos conhecer a lei orgânica do município. O município de Serafina Correia, assim como qualquer município aqui no Brasil, é uma pessoa jurídica de direito público interno. Todos os municípios são pessoas de direito público. A banca pode fazer uma pegadinha dizendo que o município é uma pessoa de direito privado, por exemplo, e aí está errado. A gente vai estudar ainda hoje nesta lei que existem algumas pessoas de direito privado na administração pública, como, por exemplo, as empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas o município é pessoa de direito público, não de direito privado. E é interno. A banca também pode fazer uma pegadinha dizendo que o município é uma pessoa de direito público externo. E aí está errado. Pessoas de direito público externo são organizações internacionais. Então, pessoal, não esqueçam para a prova essa primeira informação. O município é uma pessoa de direito público interno. E o município, no pleno uso da sua autonomia, porque os municípios possuem autonomia, no pleno uso, então, da sua autonomia política, administrativa e financeira, faz parte do Brasil e do Rio Grande do Sul, como a gente sabe, é regido por esta lei orgânica e demais leis municipais que adotar, e as leis todas são votadas e aprovadas pela Câmara Municipal. E hoje aqui nessa aula a gente vai aprender como que funciona essa proposta de lei e aprovação das leis. Deste artigo 1º, geralmente ele não é cobrado em prova, mas se a banca for perguntar, eu acredito que a pegadinha que ela poderia fazer é justamente dizer que o município é uma pessoa de direito privado, o que estaria errado porque a gente sabe que o município é de direito público interno. O artigo 2º já tem mais chance de ser perguntado em prova, inclusive já foi cobrado em provas de concursos anteriores em outros municípios. Os poderes do município são 2, e eles são independentes e harmônicos entre si. Os poderes do município são o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Atenção, tenham cuidado. O município não possui poder judiciário. Os poderes do município são apenas esses 2, o legislativo e o executivo. Quando tu pega a Constituição Federal para estudar, lá na Constituição Federal, tu vai encontrar um terceiro poder, que é o poder judiciário. Mas tu vai encontrar isso na Constituição quando ela fala sobre os poderes do Estado e da União. Então, a União Federal e o Estado do Rio Grande do Sul possuem 3 poderes, mas o município apenas esses 2. Então, uma questão sobre os poderes na Constituição, eles poderão pedir os 3 poderes. Numa questão sobre os poderes do município, aqui numa questão sobre a lei orgânica, só existem esses 2 poderes. E a banca pode fazer uma pegadinha para tentar te enganar na prova, afirmando que o município possui 3 poderes. E aí está errado, né? A gente sabe que o município tem só 2 poderes, o legislativo e o executivo. Os símbolos do município são a bandeira, o hino e o brasão, que representam sua cultura e história. E o dia 25 de julho é o aniversário da cidade e é a data magna municipal, né? 25 de julho. Muita chance também de perguntarem na prova essa data magna, importante que tu já memorize, que é o dia 25 de julho, não esquece.
São bens do município tudo que lhe pertence, coisas móveis e imóveis, direitos e ações. O município tem direito também à participação do resultado de exploração de recursos no seu território, que são aqueles famosos royalties, né, que são pagos nesses casos. O município tem sua sede na cidade de Serafina Correia, que é a cidade que dá nome ao município. Quanto à divisão administrativa do município, além da sede do município na cidade de Serafina Correia, o município pode ter distritos, que são localidades afastadas da sede, que vão ter, quando criadas na forma de distritos, vão ter alguns serviços específicos funcionando lá no próprio distrito. Para criar o distrito, sempre é necessário lei, e essa lei vai ser aprovada pelos vereadores após ser feita a consulta plebiscitária para a população. O povo vai responder numa consulta, num plebiscito, se ele concorda ou não com essa criação de distritos. Também qualquer alteração no território do município depende de consulta à população pelo plebiscito. E o artigo 6º apresenta requisitos para que seja criado um distrito. Para que uma localidade se torne um distrito, é necessário que ela tenha população, eleitorado e arrecadação de 1/5 do valor que é exigido e da quantidade que é exigida para criar um município. De no mínimo 1/5. Então, um distrito deve ter no mínimo 1/5 desses requisitos que são os necessários para criar um município. Além disso, tem que existir na localidade no mínimo 50 moradias, escola pública, posto de saúde e posto policial. Esses são os requisitos para a criação de distrito. E isso também já foi perguntado em prova de concurso. É importante vocês memorizarem essas informações, porque isso também poderá estar na prova de vocês. Por isso eu já esquematizei aqui para ajudar vocês. A ideia de eu colocar esses esquemas ao longo da aula é para que vocês entendam mais fácil e depois revisem também com mais atenção. Porque quando vocês pegarem um material para revisar depois da aula, vocês vão percebendo, né, e vão lembrando quando vocês enxergam, né, esses esquemas, vão lembrando o que a gente conversou aqui na aula. Eu gosto bastante de trabalhar essa memória visual com vocês, porque aí vocês vão visualizando e vão lembrando disso lá para o dia da prova. Bom, para comprovar que o município atende esses requisitos, aqui está uma lista de documentos que serão utilizados conforme o caso. E quando for fixar as divisas de cada distrito, deve-se tomar alguns cuidados que estão aqui no artigo 7º listados. Como esses cuidados não são muito cobrados em prova, eu vou deixar para vocês fazerem a leitura e vamos avançando para o próximo assunto. O próximo assunto, pessoal, é a competência do município. E na competência do município, existe uma competência privativa, que são aquelas coisas que cabem somente ao município aqui de Serafina Correia fazer. Depois dessa grande lista de competências que são só do município, e vejam, né, são aí mais de 40 competências, aí vem a seção 2 com a competência comum. Na competência comum, a gente encontra coisas que cabem ao município junto com a União e com o Estado, quer dizer, junto com o governo federal e estadual. Vejam só, no artigo 10, estão coisas que cabem só ao município, que são sua competência privativa. No artigo 11, competências que são do município em comum, em conjunto com o governo federal e estadual. E na tua prova, a banca pode misturar uma com a outra, perguntando quais são as competências do município ou quais são essas comuns. Outra coisa que a banca faz em prova também é misturar essas competências privativas do município com competências privativas da União, porque lá na Constituição Federal tem algumas coisas que cabem somente à União. E às vezes a banca vai misturar aquelas coisas com essas do município. Então é importante que tu leia e compreenda quais são essas competências privativas do município, depois quais são as competências comuns, que são as coisas que o município faz junto com o governo federal e estadual. E claro, né, é importante ter atenção na hora da prova,
para ver se a banca não está misturando uma lista com a outra. É muito comum esse tipo de questão em provas da banca, por isso é muito importante que vocês façam a leitura desses dois artigos. Vocês vão perceber que aqui na competência comum, que é aquilo que o município faz junto com o Estado ou União, estão matérias que a gente naturalmente vê no dia a dia que são feitas por todas as esferas, que não são só atribuições da prefeitura. Porque todos, tanto o governo federal como estadual como o município, vão zelar pelo respeito das leis e conservação do patrimônio público, a assistência pública, assistência social aos necessitados e a proteção do direito das pessoas com deficiência, assim como a saúde, proteção de documentos, bens e outros de valor histórico, artístico e cultural, obras de arte, cultura, educação e ciência, proteção ambiental, fomento à produção agropecuária, questão de moradias populares, combate à pobreza, registro, acompanhamento e fiscalização de direitos de pesquisa, política de educação para a segurança no trânsito. Vejam que são vários assuntos que a gente vê no dia a dia, tanto a prefeitura como órgãos estaduais e federais atuando, né? E essa é a principal diferença. Por isso é importante que vocês leiam esses dois artigos e diferenciem. Vocês vão perceber ao longo da aula que tem muitas coisas que vocês vão precisar ler várias vezes para memorizar, né? Porque é assim que a gente estuda a legislação. Aqui na aula eu vou explicando para vocês as principais informações e como isso é cobrado em prova, mas é essencial que depois da aula tu faça essas leituras de revisão para ir, claro, fixando esses detalhes que vocês vão perceber também que são cobrados em prova. Então, o melhor método que eu entendo para vocês estudarem a legislação é assistir às videoaulas, fazer as leituras de revisão e depois treinar com as questões que eu preparo para vocês. Depois que vocês tiverem resolvido essas questões, a gente ainda vai ter uma correção em vídeo delas, que vai ser uma revisão desses principais pontos que a gente estudou. Assim, o estudo vai estar bem completo e eu tenho certeza que vocês vão lembrar na hora da prova. Bom, o próximo capítulo que nós temos aqui traz vedações. Uma vedação é uma proibição, né? Então, o que é vedado ao município é aquilo que é proibido ao município. E isso cai muito em prova. A banca adora perguntar em prova quais são as proibições, quais são as vedações. Primeira coisa, eu gosto de resumir essa primeira proibição dizendo que o município não se mete com religião. O município não se mete com religião, porque o município não pode criar cultos ou igrejas, não pode subvencionar, quer dizer, não pode dar dinheiro para cultos e igrejas, também não pode embaraçar, não pode atrapalhar o funcionamento deles, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Então, em resumo, o município não se mete com religião. A única coisa que é permitida que o município faça em parceria com uma religião é uma colaboração de interesse público, porque muitas vezes a entidade religiosa vai ajudar a atender a população em alguma situação social, por exemplo, e isso o município pode unir esforços. Segunda proibição, o município não pode recusar fé aos documentos públicos. Os documentos públicos têm uma presunção de legitimidade, de veracidade, tem a famosa fé pública que não pode ser recusada pelo município. Também não pode o município criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. O município não pode tratar de forma diferente os brasileiros. Todos os brasileiros devem ser tratados da mesma forma, sem privilégios ou preconceitos. Então, agora nesse concurso público, qualquer brasileiro pode vir aqui fazer a prova e conquistar a vaga. Não vai ter nenhum privilégio e nenhum preconceito ou discriminação para o brasileiro pelo fato dele ser cidadão do município ou não, porque não pode o município tratar brasileiros de forma diferente. Todos têm a mesma chance nesse concurso, quem for melhor vai ficar com a vaga, e por isso tu vai estudar para que tu seja essa feliz pessoa que vai ser nomeada aí neste cargo. Continuando, pessoal, é vedado, é proibido ao município subvencionar ou auxiliar com recursos públicos
por qualquer forma de publicidade, propaganda que seja político-partidária ou estranha aos interesses da administração. Também é proibido ao município fazer qualquer publicidade que não tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social. Porque a publicidade feita com dinheiro público só é válida se for educativa, informativa ou de orientação social. Qualquer outra publicidade que não tenha esse caráter é proibida. Também é proibido ao município, nessas publicidades, utilizar qualquer nome, símbolo ou imagem que esteja caracterizando promoção pessoal de autoridades ou servidores. O município não pode dar isenções ou anistias ou permitir a remissão, que é o perdão de dívidas, sem interesse público. Quanto aos tributos, nós vamos estudar mais adiante quais são os tributos do município, que são os impostos, taxas e contribuições. E é proibido ao município exigir ou aumentar o valor do tributo sem lei que estabeleça. Então, sempre que a prefeitura quiser aumentar o IPTU, por exemplo, ou quiser criar uma nova taxa, sempre tem que ter uma lei. Sem lei é proibido. Cuidado que a banca pode fazer uma pegadinha aqui na tua prova. A banca pode dizer na tua prova que é proibido ao município, vedado ao município, exigir ou aumentar tributo por lei que estabeleça. Não, por lei não é vedado. O que é vedado, o que é proibido, é exigir ou aumentar o tributo sem a lei estabelecendo. Também é vedado, é proibido ao município instituir tratamento desigual entre contribuintes que estão na mesma situação. Também não pode o município estabelecer diferença entre bens e serviços em razão da procedência ou destino. O município não pode cobrar mais ou menos pelo fato do bem vir de fora ou ser aqui do próprio município. Também não pode, em matéria tributária, cobrar tributos quanto a fatos que aconteceram antes da lei que instituiu, ou ainda no mesmo ano que foi publicada a lei, porque esse aqui é o princípio da anterioridade anual dos tributos. Sempre que o município cria um novo tributo ou aumenta ele, só pode exigir a partir do ano seguinte. Também é proibido ao município utilizar tributos com efeito de confisco. Quer dizer, o valor do tributo não pode ser tão alto a ponto de estar confiscando a propriedade das pessoas. Também é proibido ao município estabelecer limitações ao tráfego de pessoas por meio de tributos. Ressalvada, quer dizer, exceto a cobrança de pedágio, porque a cobrança de pedágio por vias conservadas pode ser feita. Também é proibido ao município instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços de outros entes públicos. Então, todos os órgãos federais que tenham algum prédio no município não vão precisar pagar nenhum tributo, órgãos federais ou estaduais. Também o município não vai instituir impostos sobre fundações e autarquias, sobre templos de qualquer culto, então a igreja não precisa pagar IPTU para a prefeitura. Sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações. E também não pode ter imposto sobre livro, jornal, periódico e o papel utilizado para a sua impressão. Então é isso que nós temos aqui de mais importante nessa parte inicial, neste primeiro título aqui da Lei Orgânica do Município. Já vimos aqui neste primeiro vídeo muitas coisas que podem ser perguntadas em prova, por isso, claro, é muito importante que vocês façam as leituras de revisão para ir memorizando todos esses pontos. Agora a gente vai avançar para o título 2, que trata da organização dos poderes. Vamos ver primeiro todas as regras sobre o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e depois sobre o poder executivo, que é a Prefeitura. Sobre a Câmara Municipal, cada legislatura tem a duração de 4 anos. E tu tem que memorizar que cada legislatura é um mandato. Porque a gente elege os vereadores, prefeito e vice, para um mandato de 4 anos, certo? Eles vão ter 4 anos então, que é uma legislatura. Dentro dessa legislatura, a gente tem 4 sessões legislativas, porque cada ano é uma sessão legislativa. Então, sempre que esta lei orgânica falar em legislatura, ela está falando no mandato todo. Quando ela falar em sessão legislativa, ela está falando em um ano.
A composição da Câmara é muito importante e pode também ser uma questão de prova. E a Câmara Municipal é composta por 9 vereadores eleitos pelo sistema proporcional, com mandato de 4 anos, como a gente já sabe. Essa quantidade de vereadores tem uma boa chance de ser perguntada na nossa prova, por isso é importante já memorizar desde já que a lei orgânica estabeleceu aqui a composição com 9 vereadores. Bom, tem condições para elegibilidade para o mandato de vereador. O que eu preciso para ser vereador? Primeiro tem que ser brasileiro, e aqui não precisa ser brasileiro nato. Se a banca afirmar que tem que ser brasileiro nato para ser vereador, está errado, é pegadinha da banca. Basta ser brasileiro, nato ou naturalizado. Tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos, tem que estar alistado como eleitor, ter domicílio eleitoral aqui na circunscrição do município, tem que estar filiado a um partido político, tem que ter idade mínima de 18 anos e ser alfabetizado. E aqui é importante já memorizar que são 18 anos a idade mínima para ser vereador e 21 anos para prefeito e vice. E a banca pode tentar te confundir misturando um com o outro. Então não esquece, idade mínima para ser vereador, 18 anos. Idade mínima para ser prefeito ou vice, 21 anos. O artigo 16 apresenta o período de funcionamento da Câmara. A Câmara vai ter reuniões normais dos vereadores de 2 de fevereiro até 17 de julho. Aí ela para o recesso ali no inverno, volta depois 1º de agosto e vai ter reuniões até 22 de dezembro. E aí para novamente para o recesso no verão. E aí só volta a funcionar no ano seguinte, lá no dia 2 de fevereiro. Esse é o período normal, então, de funcionamento da Câmara. E as reuniões dentro desse período são nas segundas-feiras, porque a Câmara não se reúne todo dia. Os vereadores vão ter reunião dentro desses períodos nas segundas-feiras, às 19h30. Então aqui são várias coisas que a banca pode perguntar em prova. A banca pode perguntar quais são as datas de funcionamento, pode perguntar qual é o dia da semana ou até mesmo qual é o horário. Então é importante vocês memorizarem todas essas informações. A Câmara também pode ter reuniões extraordinárias. Uma reunião extraordinária da Câmara é uma reunião extra, além daquelas normalmente realizadas nas segundas-feiras. E isso pode acontecer quando tem muita matéria acumulada que precisa ser discutida e votada, ou até mesmo quando acontece uma situação urgente. E aí se convoca uma sessão extra, uma sessão a mais. A banca pode perguntar na tua prova quem é que pode convocar uma extraordinária. A convocação extraordinária pode ser feita pelo prefeito durante os períodos de recesso, pelo presidente da Câmara para os períodos de sessões ordinárias, para compromisso e posse do prefeito e vice. Também o presidente da Câmara pode convocar quando houver requerimento de 2/3 dos vereadores ou até da comissão representativa em casos de urgência ou interesse relevante. E a própria comissão representativa também nos casos lá do artigo 36, inciso 5. Essa comissão representativa é uma comissão de vereadores que fica numa espécie de plantão durante o recesso. E se durante o recesso tiver alguma coisa que não pode esperar a volta do período normal de funcionamento da Câmara, a comissão representativa poderá, durante o recesso, convocar também os vereadores para uma reunião extra. Sempre que for convocada uma reunião extraordinária, vai ter uma pauta dizendo qual é o assunto que vai ser tratado. E naquela reunião, só pode a Câmara deliberar sobre aquele assunto. Não pode tratar assuntos que não estejam na convocação. Além disso, os vereadores não recebem nenhum centavo pela convocação, porque é vedado, é proibido o pagamento de qualquer parcela indenizatória em razão da convocação. Então, os vereadores não recebem nenhum centavo pela convocação, e essa é uma informação bastante importante. Para as reuniões extraordinárias, a convocação de cada vereador deve ser feita formalmente, com antecedência de no mínimo 48 horas. Esse prazo de antecedência também pode ser uma questão da nossa prova.
O artigo 17 traz a regra das votações e eu vou explicar ela para vocês e os demais assuntos aqui da lei orgânica no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.